Boa noite, família da Sonzeira, como é que vocês estão aí? Pessoal da Sonora e convidados, o pessoal que está recebendo o link aí. Vamos ver aqui como é que tá a live, se está entrando direitinho aí a imagem e o som, né? Vamos dar uma olhadinha aqui antes da gente começar o nosso bate-papo. Vamos ver aqui se está tudo rolando direitinho. Peraí, acho que entrou. Estamos aqui nos comerciais ainda. Aí que a gente já vai começar. Aguarde aí você que está aí, nosso YouTube espectador. Aí, pulando o comercial. Aí. Aí, começou. Vamos lá então. Maravilha. Estamos aqui hoje, pessoal. Então, com Leila Bedani, nossa querida vereadora. Estamos aqui hoje também com Ângela Christensen, falei certo? Ah, maravilha, escrivã de polícia. A gente vai bater um papo hoje aí muito importante. Estou até com o meu roteirinho aqui para a gente não pisar na bola, né? A gente vai falar hoje aí sobre combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Cito a lei municipal? Então, lei municipal 5168 de 2019. Então gostaria de pedir aí às nossas queridas convidadas, primeiro agradecer a presença e pedir que vocês se apresentassem, né? Primeiro vamos começar com a Ângela. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, pela preocupação em divulgar, né, esse termo e levar para a população o conhecimento aí do Dia Nacional do Combate ao abuso, né, e à exploração sexual infantil. Sim. Meu nome é Ângela Christensen, eu sou escrivã de polícia aqui na delegacia do município de Itatiba. Também sou professora da Academia de Polícia. Participo da rede municipal aqui de Itatiba, na rede de enfrentamento ao combate à violência. Legal. Você trabalha na Delegacia da Mulher? Que a gente Isso, eu estou lotada na Delegacia de Defesa da Mulher e também ajudo com a Delegacia do município. Ah, que legal. E vereadora Leila, por favor. Olá, para quem não me conhece, sou vereadora aqui na cidade, né, de Itatiba. Meu nome é Leila, estamos aqui mais uma vez. Obrigada mais uma vez, Ismar e toda a equipe. E agradeço demais a Ângela também por compartilhar e participar junto, né, dessa ação tão importante que é a questão. Bom, nós temos diversos projetos no município e esse é mais um projeto. A lei municipal, que ela dá o nome do Dia Municipal do Combate, que é o dia 18, mas nós fizemos a lei, a lei estadual, ela é o Dia Municipal, mas nós fizemos a lei municipal, que é da semana, que traz a semana de combate à violência. Então, nós estamos iniciando hoje uma semana, né, o início da semana pelo combate, né, e a exploração sexual das crianças e adolescentes. É muito importante, é um tema delicado que a gente poderia estar falando, né, uma situação muito mais agradável aqui, mas se faz necessário. Então é uma data, é um projeto bem específico de Itatiba. Sim, também a Semana Municipal. Legal. Então vamos seguir o nosso roteirinho aqui, né? Primeiro, como é que surgiu a data do 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil? Foi algum fato importante que aconteceu? Sim, o dia 18 de maio ele foi marcado como a data da morte de uma garota de 8 anos, Araceli. Ela era do Espírito Santo, né? E a Araceli, ela estudava. E essa criança, ao sair da escola, né, ela foi abordada por alguns indivíduos e a Araceli não retornou mais para casa, né? Então, depois de alguns dias, ela foi encontrada morta. Ela tinha sido sequestrada, drogada e foi vítima de violência sexual, né? Então, a lei do ano de 2000 marcou o dia 18 de maio, que foi o dia da morte de Araceli, como o Dia Nacional de Combate à Violência, né, sexual, ao abuso e exploração sexual infantil. E eu tenho conhecimento de algumas pesquisas que eu fiz, que em primeira instância os suspeitos eles foram acusados, né, condenados, mas que o processo sofreu uma nulidade e depois eles acabaram sendo absolvidos, e que até o momento parece que não houve qualquer tipo de condenação no caso da Araceli. Ninguém foi preso, ninguém foi... Não.
Caramba, isso foi no Espírito Santo. Isso, ela morava, né, no Espírito Santo e tinha 8 anos de idade. O fato aconteceu em 1973. Que revoltante, 73. Sim. Que E a bom. abordagem, né, Ângela, do fato de parar a criança. Isso, e pelas informações que eu consegui ter através da internet, eu não tive acesso ao procedimento, mas que eles ofereceram uma boneca para a Araceli e depois eles ofereceram sorvete e carona para que ela fosse levada até a sua casa, né? E aí foi o momento que a Araceli não retornou mais. Caramba, e que bom que, né, dizem que o brasileiro é um povo que não tem memória, né? Mas que bom que é um fato que de 73 até hoje, 73. né, as pessoas ainda lembram e se revoltam contra isso. Sim, Né? e por isso a importância, né, da sociedade ter essa conscientização com relação ao combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Né? A Constituição Federal ela traz como uma obrigação de todos, né, da família, da sociedade e do Estado, a proteção das crianças e adolescentes. Importantíssimo. Né? Vamos lá. Qual que é a diferença entre abuso sexual e exploração sexual, né, de crianças e adolescentes? Até o Brasil, não sei como é que está agora, mas o Brasil tinha uma fama muito do lance do turismo sexual, né? Como é que tem uma diferença? Eu vejo que a violência sexual, né? Quer dizer, o abuso sexual, a exploração sexual e o turismo sexual está ligado a isso também? Sim, com relação a essa questão da violência sexual, eu quero trazer um dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que ele trouxe ali o índice de 74.930 vítimas de violência sexual. Né? E assim, a maior parte desses abusos eles acontecem dentro da residência das vítimas. E a questão da exploração sexual, existe a diferença, né, entre a exploração e o abuso sexual. A exploração ela está relacionada à questão de comercialização, né, dessas crianças envolvendo em práticas sexuais. Então, ou ele vai ter uma troca, algum benefício. Então, nós temos aí a pornografia infantil, a prostituição, tem a questão do turismo sexual, ou seja, né, estrangeiros ou até pessoas do próprio país que acabam entrando nessa questão do turismo sexual, onde as crianças são utilizadas ali, né, para essa finalidade sexual. Então, a exploração, ela envolve essa questão de comércio. Né? E o abuso, ele não tem essa ideia de comércio envolvendo criança para prática sexual, mas ele traz ali a satisfação do próprio adulto. Então a diferença é essa questão aí da troca, né? O uso da criança como troca e como algum benefício. A gente escuta bastante história. Eu sou professor de história da rede pública aqui, né? Então a gente trabalha só com crianças, né? Então a gente escuta muita história complicada de padrasto, né? De às vezes avô que põe a neta para trabalhar né? com exploração sexual, né? E a gente perde muita criança que para de vir para a escola, que, né, começa a faltar. Sim, e a maioria dos casos de violência sexual são praticados por pessoas conhecidas, né? A pessoa que tem um fácil acesso a essa criança. E vale lembrar que esses dados que a Ângela trouxe também são casos notificados, né, Ângela? E os casos que não tem, né, nenhuma informação, que sofrem calados, que não chega, né, a denúncia. E por isso que a importância também de trazer uma campanha. Porque toda campanha, quando a gente move várias frentes também, a importância da parceria, da Ângela, né, do prefeito Tomás, que ele abraça também as causas, a Casa Rosa, a Dani tá aí, quero agradecer um montão as meninas do gabinete, a Patrícia, a Silvia, que quanto mais a gente fala, mais casos aparecem. Não é que começa, não, são os casos que sofrem silenciosamente isso encoraja e começa a encorajar. Várias ações a gente já pegou, inclusive, a gente tá falando no nosso, depois a gente vai fazer um convite aqui a todos, do dia 17, no meio da ação, aparece casos. E vocês têm uma noção, assim, de onde vem mais denúncia? É da família, ou a escola que traz, ou é, de repente, algum centro que a criança participa, de repente? Da onde que costuma vir a maior parte das denúncias, assim? A maioria dos casos são denunciados para professores, né? E como que acontece? A importância dessa campanha, porque na maioria das vezes o adolescente ele não sabe que ele está sendo vítima de violência sexual. Ele vai começar a entender a partir do momento que ele começa a participar
de palestras, tem algum tipo de campanha, porque às vezes, dependendo da idade, né, que ele ainda está, ele entende que aquilo às vezes é uma forma de carinho, porque geralmente vem de uma pessoa próxima, alguém que ele tem um contato, ele não sabe diferenciar, né? Então, a importância desse tipo de trabalho é conscientizar a população e também levar para os adolescentes esse conhecimento. Então a escola, ela tem um papel muito importante, né? Claro que eles acabam falando sobre o fato para uma pessoa de confiança, né? Mas geralmente, do que eu tenho conhecimento, muitos acabam falando para os professores. Será que é por isso que algumas vezes a gente vê, principalmente eu acho que eu vi esses tempos artistas da Globo falando, né? Que assim, a pessoa só depois que é mais velha, quando ela é adulta, que ela meio que se toca que, nossa, eu fui abusado quando eu era criança. Sim. Né? Por, de repente, essa falta de conhecimento, quando ele era pequeno, ele achava que era um carinho, ou então ele só se sentia estranho, mas beleza, a vida que segue, né? Sim, e muitas vezes também ele não se sente confortável para fazer a narrativa da violência. Por medo, às vezes por vergonha. Então, várias questões envolvem falta de apoio, né? Então, assim, várias questões estão envolvidas quando o adolescente resolve narrar e até quando ele prefere ficar em silêncio. Isso deve causar até algum trauma nas crianças também, porque assim, outra coisa que a gente tem muito contato na escola, crianças que se cortam, né, que se machucam, pode estar ligado a algum tipo de abuso dentro de casa, assim. A pessoa ela vai reagir de diversas formas, né? Quando ela passa a ser vítima de violência, em especial a violência sexual. Geralmente a violência sexual, como que ela vai se manifestando? O agressor, ele estabelece com a vítima, quando ele começa a praticar os atos de abuso, a síndrome do silêncio. Então ele vai chantagear essa vítima, ou ele vai oferecer passeio, algum tipo de brinquedo, e vai pedir esse silêncio, né? Vai começar a fazer muitas vezes até ameaças para garantir o silêncio da criança. E essa situação faz com que a violência ela acabe se prolongando no tempo, né? E aí às vezes a vítima, por não ter um apoio, por se sentir ali ameaçada, né, com o que aquele agressor vem dizendo, ela acaba muitas vezes ficando nesse silêncio, e aí ela entra na fase da adaptação dessa situação, como uma forma até mesmo de defesa, né, do seu emocional. Então ela acaba entrando numa fase de adaptação, e quando ela entra na crise da revelação, ela começa a ter ali a acentuação de vários sintomas. Você diz que ela está normalizando aquilo durante um tempo. De certa forma, aceitando essa situação parte, por não né? ter como falar para alguém, ou por não saber como chegar para alguém e falar sobre essa narrativa. Mas é claro que ela vem demonstrando durante esse período comportamentos, né? Então é importante que os pais fiquem atentos para mudança de comportamento. Qualquer mudança de comportamento, é importante que eles façam um diálogo aberto com essa criança, que passem uma segurança, né, que sejam ali compreensíveis com o que está acontecendo. Então, a criança ela vai manifestar várias formas, às vezes crise de ansiedade, de pânico, entra até nessas questões de autolesão. Solidão, né? Solidão. Tem de haver diálogo, coisas, né? isso. Lá na escola que eu tô, teve um pai que foi reclamar esses dias porque a professora isso em pleno século XXI. O pai foi reclamar porque a professora de biologia ou de ciências foi ensinar a pôr camisinha. O pai, mas como assim, velho? Olha, faz parte, né? Precisa ensinar. E no meio disso, você encoraja uma criança, de repente, a falar o que acontece em casa. Então, um pai que não tem um diálogo desse com o filho, não vai notar a diferença na criança, né? Ou ainda mais o cara trabalha o dia inteiro, né? O cara chega lá 8, 9 horas da noite em casa, ele não quer nem ver criança, né? Mal é mal o Jornal Nacional, né? Então tem que ter um diálogo legal com essa garotada. É importante, né? também essas campanhas, porque junto nas escolas, né, Ângela, vai ter inclusive a palestra que você, Ângela, vai realizar junto com os professores, até como forma de orientar também os professores a fazer, né, junto com os alunos, sobre o que pode, né, o que não pode, os canais de denúncia, canais de comunicação, né? E a confiança em quem você deve, né, fazer. E teve uma das palestras, né, a Dani lembra muito bem, que no meio da palestra, acho que foi a Gabi que estava dando a palestra, teve o caso de uma menina que começou a chorar no meio da palestra, e daí a gente
né, foi verificado junto na hora que a menina sofria abuso. Daí é triste, mas é necessário ser falado. Né? Quanto mais a gente fazer, e essas parcerias são muito importantes, porque a Ângela, ela é professora, né? Eu falo que é escrivã, uma profissional que eu tenho muito orgulho, né? Séria no que faz. Ela começa o processo, conheci ela inclusive através de um processo que, né, eu vi o quanto é importante um profissional da área dela, né, estar à frente numa situação dessa e levar, né, na seriedade. Então, assim, a palestra dela, estão todos aí, né, super convidados para que conheçam um pouco mais, né, de perto. Legal. E trabalhar. Quanto mais a gente falar, tanto que a gente inicia essa campanha, que é o Faça Bonito, né, do governo, já uma campanha já antiga, mas a gente faz aqui a réplica dela aqui no Itatiba, tanto que essa semana municipal, para combater. E os dados, eles aumentam por conta das campanhas também que a gente está falando. Não porque está aumentando os casos, é o que a gente falou, esses casos estão escondidos. Eles estão, na verdade, aparecendo que está aí. Que tá aparecendo. Vamos ler alguns comentários aqui. O primeiro, antes de começar a live, a Dani já estava aqui mandando aplausos. Já, né? Temos aqui o Newton Maciel, né, falou que quando muda a câmera, acho que o microfone fica na frente da Leila. Acho tranquilo. A gente tem uma câmera só especial aqui para as convidadas. O título da live está correto? É isso mesmo, né? O título está certinho, né? Porque é um tema sério mesmo, né? Que a gente aqui, como escola de música, a gente acaba fazendo temas divertidos, bastante. Não, eu falei, né? Seria muito interessante a gente falar sobre música, né? Mas é um tema necessário. É um tema necessário e sério, inclusive aqui pra gente que trabalha com criança 24 horas por dia. Né? A gente está sempre com crianças aqui o dia inteiro. Pode ser até aqui. Até aqui. Inclusive uma criança se abrir com um professor de música, por exemplo. Exatamente. Né? E a palestra que nós vamos realizar na segunda-feira com os professores, como acolher essa revelação espontânea da criança, quando ela fala sobre a situação de violência. Legal. O profissional precisa estar preparado para saber fazer esse acolhimento, para não revitimizar essa criança. A escutatória é mais importante às vezes do que, né? Exatamente. Sim. Temos aqui a Valéria Christensen. É parente? Isso. Mandando aplausos aqui. Vanessa Serafim, boa noite. Quero muito assistir ao podcast. Podem gravar pra gente? Estou em trânsito. Opa, Vanessa. Tá, vai ficar gravado aí. A Letícia Carolina Eiras, Leila e Ângela, duas mulheres maravilhosas que trabalham juntas nessa causa tão nobre. Quintal da Mãe Preta, seria isso? Boa noite, Marilis Rissato aqui. Aí, Marilis. Kelly da Conceição Cunha, boa noite, pessoas queridas. Vera Pinheiro mandando boa noite. Patrícia também. Tema muito difícil e necessário. Parabéns. Quintal da Mãe Preta de novo. Tema de extrema importância. Precisamos calar os abusadores, com certeza. Wilson Pinheiro. Aí. Boa noite, Wilson. Movimento ODS Itatiba, boa noite, meninas. Temos que estar atento às nossas crianças e as escolas têm que ficar de olho nas crianças, com certeza. Graciane Brito, boa noite. E o Wilson falou aqui, realmente acompanha as palestras da Ângela, muito interessantes assuntos. E o movimento mandou de novo, nesse sábado tem divulgação da não violência das crianças na Praça da Bandeira. Show de bola. Isso aí, vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão aqui tem até a ver com a gente já conversou, né? Como pais, familiares e agentes de segurança pública podem identificar sinais de abuso ou exploração sexual em crianças e adolescentes. Queria estender um pouquinho, como que vocês acham que um pai ou uma mãe, ou por exemplo, né, eu tenho, por exemplo, filho da namorada, e como é que um adulto pode abordar uma criança se perceber que está esquisito, de poder conversar e falar, olha, tá tudo bem? Né? Como é que a gente chega numa criança? Né? E como é que os pais conseguem? Como é que a gente vai perceber isso numa criança também para poder tomar uma atitude, né? E aí depois o que a gente faz? Um adulto vai sozinho lá e conversa, a gente precisa levar a criança na delegacia? O que pode ser feito assim do princípio, desde você perceber o que aconteceu, se comunicar com a criança, até levar as vias de resolver isso, né? Como é que um adulto, a gente está falando da criança, mas como é que o adulto ajuda e consegue
chegar do início ao fim para auxiliar essa criança? Então, essa conversa, ela precisa ser uma conversa tranquila, né? A criança, ela precisa sentir segurança nos pais. E é importante que os pais, eles tenham conhecimento de que esse assunto precisa ser abordado com as crianças. A criança precisa saber, desde pequena, as partes do seu corpo que não podem ser tocadas por outras pessoas, né? Saber sobre limite com relação ao seu corpo e ao corpo do outro. Então, assim, esse assunto ele precisa ser tratado em família, né? Levar essa consciência para a criança de que alguém pode, por alguma maldade, tocar alguma determinada parte do seu corpo. O pai ele precisa ter essa tranquilidade e essas conversas elas precisam acontecer antes da violência, né? Porque a criança ela precisa sentir segurança, porque com o menor sinal ela já vai poder contar com seu pai, com sua mãe. Então é muito importante que os pais abordem com a criança sobre a questão do silêncio. Não existe silêncio de qualquer outra pessoa com a criança. Não existe. Sempre que alguém pedir silêncio para essa criança ou para esse adolescente, eles precisam saber que eles precisam contar para os pais. Então eu acho que o primeiro ponto é essa conversa inicial. Deixar a criança bem informada com relação às partes do seu corpo e com relação à confiança que ela precisa sentir nos seus pais. E diante de uma situação, de uma suspeita ou de uma confirmação de violência, eles podem procurar a delegacia, registrar a ocorrência, E aí é importante que eles tenham conhecimento que a criança vai ter um momento certo de ser ouvida. Então, assim, para evitarmos a revitimização, nós temos alguns procedimentos no nosso ordenamento jurídico. Temos o momento da revelação espontânea, que é o momento que a criança fala sobre o fato. Temos a escuta especializada e o depoimento especial. A parte da investigação, a parte realizada na delegacia ou no Poder Judiciário é o depoimento especial. É o momento que a criança vai falar sobre essa situação de violência. Mas isso já acontece, tipo, depois que ela já falou com o psicólogo, que ela... durante o procedimento, O delegado pode fazer a oitiva na delegacia ou pode pedir para que seja realizado no judiciário. Então é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, porque isso vai evitar que essa criança tenha um sofrimento prolongado, que ela fique falando várias vezes sobre essa situação de violência. Então isso faz parte, essas medidas elas fazem parte desse cuidado, dessa proteção com relação à criança. Legal. Eu acho que talvez a maior dificuldade está no adulto, né? Exatamente. Porque a gente tem, acho que 2 tabus muito grandes nas famílias. Eu falo que a minha geração, acho que é uma geração que não deu muito certo não, principalmente nesse lance da comunicação. Eu não sei se a gente entrou muito no lance das redes sociais e se perdeu um pouco, Mas 2 tabus muito grandes é você primeiro falar de sexo e falar de dinheiro. Eu acho que o dinheiro eu acho que sempre foi um problema falar nas famílias, E sexo muito mais. Sim. Você tem famílias antigas que tinham 12, 13 filhos e nunca falaram de sexo com essas crianças. Exatamente. Um outro ponto aqui que eu quero reforçar também, que é importante que as pessoas tenham sempre em mente que a culpa nunca é da vítima, a culpa nunca é da criança. Ela não sabe, Então, assim, ela precisa ser orientada. E isso é uma realidade, porque ela vai crescer, ela vai se desenvolver e ela vai passar por mudanças no seu corpo. Então, assim, essa conversa, ela precisa acontecer. Só que tem que lembrar também uma situação, Angela, a gente fala assim que os pais têm que conversar, mas às vezes na maioria do percentual, as vítimas é dentro do lar, Exatamente. Estão dentro dos lares. Às vezes é o que eu falo, aquela pessoa que é para ensinar o que é amor, o que é para cuidar, acaba sendo um abusador ou um parente, E isso vale também a atenção dos pais para com quem deixa seus filhos, lembrando essa importância de avaliar, porque dentro das estatísticas que a Angela apresentou aqui, a maioria são parentes. Então aquele que você acha que está cuidando pode estar abusando, e daí é importante que a gente fale isso para que as pessoas tenham a devida atenção. E o que a Angela faz também é um trabalho extraordinário, porque ela trouxe também a escuta especializada. Então isso, a Angela até nos orientou outro dia sobre a importância também de se escutar, fazer a devida, e quem tem que fazer. Mas dentro da delegacia, E agora eu queria lembrar, assim, a população também que nos assiste,
que nós temos hoje a Casa Rosa. Então a Casa Rosa, ela não é um tratamento, ela trabalha também esse atendimento às vítimas de violência, às crianças, os adolescentes, os idosos, e ela faz também as campanhas. Então essa nossa discussão, essa orientação aqui também, ela é necessária junto nas campanhas. E a delegacia também que aborda, né, as denúncias. Então algumas pessoas, eu até faço essa explanação porque algumas pessoas confundem, né? Para que serve a Casa Rosa? Então tem essa diferença que acho que é legal até abordar, né? Nós temos a rede hoje, que foi implantada pela Casa Rosa. A Ângela está como presidente hoje. Só pedir um pouquinho, você puxar um pouquinho o microfone para você. Hoje a Ângela está como presidente, né, na rede de apoio e enfrentamento à violência. E esse é um projeto de suma importância no município. A Dani está como vice, mas foi aí todo feito, né, elaborado junto com a Casa Rosa. E isso junta todas as partes do município que estão ligadas diretamente e indiretamente na questão de violência. Então nós temos lá vários membros que hoje esses assuntos que são mais, né, delicados, eles são tratados lá também. Alguns pontos são falhos que eles buscam consertar. Então hoje tem um protocolo, se você quiser até explicar um pouco também, eu acho que é interessante as pessoas entenderem, Ângela. A cartilha, né, que a Dani ficou até meio de cabelo branco, mas que funciona, né? Assim, tem alguns detalhes aí, mas são importantes, né? Como essa cartilha, Ismar, ela foi entregue em cada unidade do município. Então, por exemplo, se o diretor, professor ou unidade de saúde atender um caso de violência, para onde encaminhar, quando, né? Se você quiser falar um pouquinho, eu acho que é bacana, né? Sim. A rede de apoio e enfrentamento à violência aqui no município, ela foi implementada no ano de 2023. Né? Nós temos até uma lei municipal que implementou, né, essa rede no município. Então tudo é bem recente, assim, por exemplo, Sim. o projeto mesmo, ele é recente. Sim, e aí o que acontece? Essa rede, nós temos ali uma equipe, né, formada ali por várias pessoas que representam diversos setores, né? Então nós temos representantes do Conselho Tutelar, do CREAS, do CAISME, nós temos da Educação, da Saúde, eu represento a Delegacia, temos da Guarda Municipal. E ali nós começamos a desenvolver os nossos trabalhos. E o primeiro, né, que nós fizemos foi uma padronização dos atendimentos dessas vítimas. Então nós criamos uma cartilha para a orientação dos profissionais, né, para que a vítima que comparecer, por exemplo, no posto de saúde A, ela vai receber o mesmo tratamento e os mesmos encaminhamentos da que for no posto de saúde B. Legal. Então nós padronizamos ali para que todos estejam inseridos nessa rede de apoio. E aí nós fazemos essas campanhas, né? E toda essa união, ela trouxe o quê? Um fortalecimento de todos os setores, uma vinculação maior de todos os profissionais, né? Então trouxe assim esse fortalecimento entre os profissionais e também dos trabalhos oferecidos para as vítimas. Show de bola. E posso até fazer um comentário meio polêmico, assim, que a gente vê na escola muita mãe, né, que tem ali meninas como filhas, né, e aí arranja uns porcaria para casar, e aí o cara vai lá, mexe com as filhas, abusa, e a mãe não acredita. Às vezes até larga, né? Já vi mãe mandar filho embora de casa porque não acreditava que o marido fazia, né, abusava ou mexia com as filhas dela, né? Sim, e o trabalho da rede, ela é importante, por quê? Porque nós estamos atentos, né? E assim, diante de qualquer sinal, nós teremos as nossas atuações, né? Então é muito importante isso, porque o nosso objetivo realmente é trazer proteção para a vítima e combater a violência. Legal. Vamos lá pedir pro pessoal aí, se inscrevam no canal, né? Se inscrevam aí, dá essa força pra gente e dá o seu like aí também, né? Dá o joinha aí pra gente com esse assunto super legal. Vamos ler mais uns comentários aqui, espera um pouquinho. Deixa eu descer aqui. Temos a Graciane falando aqui. A Leila é maravilhosa. Vera Pinheiro, tema muito importante. Nossas crianças merecem respeito. Lúcia Helena, boa noite. Excelente abordagem, pois os familiares devem ficar atentos a todos os sinais que as crianças nos dão. Parabéns a todos os profissionais envolvidos. Luciene, parabéns, boa noite.
A Graciane sempre apoiando causas difíceis e necessárias. Sil aqui. O Newton, deixa o like para ajudar na live. É isso aí, chegar esse assunto a mais pessoas. Então dá seu like, se inscreve aí, ativa aquele sininho lá, que a gente sempre está postando coisas e assuntos interessantes. A Vera falando aqui, Ângela, sempre nos ajudando em palestras, esclarecendo o dia a dia de muitas famílias. A Graciane falou que o áudio deu um chiadinho, a gente arrumou, né? Acho que foi o meu microfone. A Cristina, boa noite, tema muito interessante, que sirva de alerta para muitos pais. Como é que tá o áudio aí? Você tá... então tá legal, melhorou. Eu acho que foi o meu microfone que deu um chiadinho mesmo. Contenção, falou aqui, o grande rapper. Também dá uma olhada lá no Diálogo Podcast, muito bom o podcast deles, também com assuntos bem legais. Graciane falando aqui, acho que a interferência é o microfone do apresentador, foi isso mesmo, né? A Dani voltou aqui, ó, tema extremamente importante, o Paulo aplaudiu, né? E o Newton, e como foi dito, a maioria dos abusadores estão próximas, né? Tem acesso às crianças e adolescentes, com certeza, né? Muito importante. Vamos para a nossa próxima questão aqui. Quais são os principais obstáculos enfrentados pelas vítimas de abuso sexual na hora de relatar o crime às autoridades? Eu falei aqui da própria família, às vezes a mãe que não acredita, né? O que mais costuma atrapalhar essas crianças a se abrir, né, para as pessoas? Eu sinto assim, a gente como professor se acaba sendo, eu falo até que é uma dificuldade, porque a gente é professor, amigo, psicólogo, às vezes a gente não dá só conhecimento, a gente dá educação no sentido de falar, isso aí não se faz, né? O que mais que... eu acho que falta isso em casa, né, com certeza. Muitas crianças criadas pelos avós, né, que acaba... uma avó querendo, não, avô serve para mim, serve para estragar só, né? Não tem que educar, né? Então, que obstáculos que essas crianças têm que elas não conseguem às vezes chegar? Porque assim, eu acredito que uma criança que possa estar sofrendo abuso, ela não está necessariamente assistindo a gente aqui agora, né? Ou seja, infelizmente ela não vai ter essa ferramenta que a gente está dando aqui, de abrir a cabeça dela falar, poxa, isso está acontecendo comigo, né? Então, como é que essa criança se esclarece disso e quais são as dificuldades que elas têm para conseguir chegar, por exemplo, de chegar um dia até você e falar assim, olha, está acontecendo algo comigo, ou a um professor, né? Eu acredito que o maior obstáculo é a vergonha. A vergonha de falar do tema, né? Aí depois nós temos outros fatores, a insegurança, o medo do que pode acontecer, o medo de que a palavra dela não vai ser, né, validada. Falta de confiança. Será que ela tem medo até mesmo de estar errada? De falar, poxa, será que eu estou enganada, né? Não é isso que está acontecendo? Eu acho que são muitas inseguranças, né? E por isso que é importante o papel dos pais, do apoio, do acolhimento, né? Essa criança ela precisa ter essa segurança nos pais para poder falar sobre esse assunto. Então eu acho assim que a vergonha da criança, do adolescente, é a parte principal. Agora eu não sei. Eu entendo também, às vezes eu percebo que isso, eu falo que a gente troca até figurinha em filme, né, série, que a gente vê um monte de casos. Muitas vezes eu acho que também as crianças ficam com a questão do julgamento, que, né, ninguém vai acreditar em mim, né, então acaba isso. Às vezes o que acontece também, por acabar falando e acha que é brincadeira, que está inventando, né? E às vezes fala que é de um parente, daí que não acredita, né? Acontece muito. É o caso de que você acabou de falar, uma mulher, por exemplo, separa, tá? A questão, eu vejo também essa parte que hoje a gente começou a fazer uma avaliação sobre a desestruturação familiar. Sim. É uma situação que pega muito, né? É uma família que totalmente complicada, tem dependente, tem brigas. Não é um lar que você tem aquela situação da liberdade de se falar algo, que você está sendo apontado o tempo todo, que você... Então é uma junção de, né, parece que junta, né, a questão aí, o problema dentro da casa, as brigas, né, o problema de dependência química. Né? E daí a criança vai ficando em terceiro plano e muitas vezes ela também precisa de ajuda. Eu acho que o ser humano é um ser que ele se acostuma a qualquer realidade. Ele se sente normal tanto morando num palácio como morando num casebrezinho. Então acho que a criança vive isso no dia a dia, ela acha que isso é vida,
né? A gente cresce com isso e você acaba achando que isso é normal. Até que um dia você, de repente, você se emancipa, vai morar sozinho, e aí você fala assim, caramba, peraí, estava errado isso. Né? Só que aí às vezes já é até tarde demais. Né? Fica só o trauma mesmo, né? Bem pesado. Eu vi uma situação também, até assisti uma palestra em Itatiba, acho que muitas pessoas que estiveram lá lembram. Ele falou assim, que ele foi adotado, inclusive, na época, e a pessoa que falou que era para dar amor abusava dele, né? Então, um pai adotivo, por exemplo. Não, assim, o que foi? Qual o ensinamento, a cultura que ele teve? Então tem tanta coisa por trás, né, que a gente, quanto mais a gente falar, mais você vai chegar em alguém. Você me abriu até uma questão agora. Pais, quando eles vão adotar uma criança, acho que tem também toda uma pesquisa psicológica, né, para estudar, porque por exemplo, um pedófilo não vai adotar uma criança, né? Pelo menos se evita que isso aconteça. Esse, acho que foi o Carlos Roberto Santos, ele lançou um livro, esse palestrante. Ele veio para Itatiba, foi no Itatiba Esporte Clube a palestra. Mas naquela época não existia isso, né? Não existia essa pesquisa. Então você adotar, não tinha nem fila, né? Você chegava lá e já adotava a criança. Hoje não, hoje tem todo um processo, tem meses aí que a pessoa tem que acompanhar, participar de palestras, então hoje, assim, acontece muito caso que é já mais, né, mais de perto, né? Então não é igual à época que esse Carlos falou. Eu acho que eu tenho até o livro dele, então ele relata, assim, muitos casos sobre a questão aí da desestruturação. Mas hoje ele mudou a vida dele, hoje ele é palestrante no mundo inteiro, ele adotou crianças também. Hoje, assim, a dificuldade que ele passou, hoje ele transforma a vida dessas crianças em alegria, entendeu? Então, são fatos importantes, né? A construção, né? A construção do lado positivo. Legal. É bom como uma pessoa passa de vítima a exemplo, né? Exemplo. Isso é importante. Porque a maioria das pessoas fica só com trauma e acaba se fechando numa ilha ali, vitimizando, né? E fica, né? Não tem. Tanto que a gente estava até comentando, né, Angela, um dia. Porque a gente foi observando quantos casos que pega, e eu vejo assim, a Ângela, mesmo com muitos anos de experiência na área dela, ela ainda, eu vejo que ela tem um lado ainda que se coloca muito na empatia, no lado, né, da família, da vítima. Eu tenho uma dificuldade tremenda em lidar com isso, porque eu chego a ficar uma semana, por exemplo, com a pressão alta quando eu pego um caso. Então me faz muito mal, porque eu vejo que tem pessoas que estudam para isso, uma psicóloga. Então a gente acaba pegando, então faz mal. Mas um dia a gente estava abordando, né? Até questionei, né, Ângela? Eu falei assim, nossa, pega um caso, a gente encaminha, e aí? E o processo dessas pessoas? Como que fica a vida dessa pessoa que sofreu esse trauma? Né? Então aí vem a pergunta, o que você faz com esse trauma? Ou você, né, sabe? Você chora, você, né, tem um momento de superação. Tem também mais um tabu, que é o negócio do psicólogo, né? É uma coisa que é difícil, né? Eu acho que a gente que fica do lado de fora passa mal com uma situação dessa, e quem passou. Mas aí eu tenho visto que devido a essas campanhas, a Casa Rosa, tem tudo isso, então está chegando o caso de pessoas já, assim, numa certa idade, 70 anos, 60 anos, por exemplo, que hoje fala assim, pô, eu passei por um momento na infância que nenhuma criança deveria passar. Você já supõe que, imagina. Mas agora eu preciso buscar ajuda. E aí que ela precisa de um psicólogo, uma orientação, uma terapia. Então isso também a campanha está trazendo. Porque você está, infelizmente, mexendo em algumas feridas, né? Mas que é necessário você buscar uma ajuda. E uma coisa que eu tenho sentido também junto na Casa Rosa, acompanhando de perto, que essas rodas, por exemplo, de conversa, ela traz esse momento de superação. Então ela traz ali o momento que, quando uma fala, a outra fala, você fala, pô, o meu é doído, mas o dela foi pior. E daí uma ajuda a outra. E os cursos, as oficinas têm trazido um momento que é possível ser feliz. Porque a pessoa acaba vendo a vida dela como um branco e preto só. Né? Então tem esse momento. E isso a gente falou. Né?
que a gente precisa sim abordar essa questão, mas é possível também para as pessoas que sofrem, elas terem um momento de superação. É muito importante. Né? Tivemos um baterista aqui. Passou aqui. Problemas técnicos. Não, com certeza. Psicólogo não é coisa de maluco, não. Né? Tem gente que você fala, pô, você vai ao psicólogo, não, isso aí é pra quem precisa, pra quem... Não, mas todo mundo precisa. Eu acho que todo mundo, eu acho que a gente se tem o Bolsa Família, eu acho que tinha que ter o Bolsa Psicólogo. Todo mundo tinha que ir. Né? Verdade. Tinha que se cuidar. Todo mundo tem algo para botar para fora. A saúde mental está muito hoje, né? Sim, o burnout, né? Você tem que produzir mais, fazer mais. E, né, eu tenho um amigo que a gente sempre conversa sobre capitalismo e o quanto ele está sugando da gente, o quanto ele está, né? Você tem que fazer sempre mais, você tem que estar o dia inteiro, o tempo todo disponível, né? O cara te escreve 2 da manhã, ele fica chateado se você responde só quando você acorda, né? Às 6 horas da manhã, né? Então é loucura. Né? Tudo, o mundo exige muito da gente. Né? E aí você passa por uma situação dessa que não tem explicação lógica, né? Acho que isso derruba qualquer ser humano, ainda mais uma criança em formação, né? Que ainda não tem a noção de certo e errado totalmente desenvolvida, né? Complicado. Precisa muito de ajuda. Sim. Vamos lá para mais uma questão, então. Como podemos contribuir individualmente para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em nossa comunidade? Como é que a gente faz para ajudar isso? Né? Não é só colando cartaz, não é só fazendo um podcast, como eu falei, que de repente uma garotinha de 12 anos não está assistindo a gente aqui, infelizmente. Né? Como é que a gente faz para ajudar essas pessoas? Acho que não só crianças, você falou de pessoas de 60 anos, né? Nós precisamos estar atentos, né, e utilizarmos aí os canais de denúncia, né? Nós temos vários. Então, assim, diante da suspeita ou qualquer confirmação, a sociedade ela tem a obrigação de denunciar, né? A lei da escuta especializada de depoimento especial, ela fala da obrigatoriedade, né, que todos têm o dever de comunicar quando presenciarem violência no local público ou privado de crianças e adolescentes. Então nós temos os meios de recebimento dessas denúncias, né? Então é importante que a população faça, né, que a população tome aí esses cuidados e que diante dessas situações elas consigam fazer as denúncias, né? Nós temos aí o canal do Disque 100, né, direitos humanos, então pode ser feito aí através da internet. Você diz que 100 é discar 100? Tem os sites, né, dos direitos humanos. Ah, legal. Então, se você quiser fazer uma denúncia, por exemplo, né, suspeitando alguma coisa, você pode, né, você não quer dar seu nome, não quer que eu imagino que muita você gente vá lá medo. na delegacia, né, você tem esse canal que a pessoa pode buscar, né, E também acho que a forma do que pode ajudar é que cada um fale um pouco, né, ajude, assim, a mensagem, né, chegar para mais pessoas, que infelizmente é uma realidade que ninguém gostaria de falar. A gente queria estar falando aqui de música, né, Ismar? Vamos falar sobre... Eu adoro, mas é um tema muito delicado, mas é preciso ser abordado. Porque uma coisa minha mãe tem me ensinado é o seguinte, que a gente como mulher, nós sofremos, por exemplo, a mulher sofre, mas nós somos adultas para reclamar, para falar. E a criança? Que sofre muitas vezes calado ali e não tem, né? Eu acho que o próprio adulto se cala. Às vezes você sofre abuso dentro do próprio casamento do marido, né? Aí você vai... Ou então o marido sofre da mulher. Acho que hoje é bem comum esse... Tem casos, por exemplo, de... O som? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pra mim aqui voltou, tá? Voltou, acho que deu um chiadinho. Está legal. Não sei o que está acontecendo, mas deu uma instabilidade no som. Voltou. Né? Tem casos também de mulheres que abusam de meninos também? Ou porque a gente sempre pensa do padrasto ou do tio, tanto com meninos ou como com meninas, né? Mas existem mulheres abusadoras também? Sim, com certeza, né? Claro que nós temos uma porcentagem maior de vítimas do sexo feminino,
Mas no último anuário nós tivemos ali 11,3% são vítimas do sexo masculino. Né? E aí, assim, os agressores, né, aí pode ser qualquer pessoa, mas existem sim mulheres que também praticam violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu quero deixar até uma dica aqui de um filme que eu assisti para as pessoas entenderem que às vezes falam, nossa, isso não é realidade, não existe isso, chama Indiferença. Você assistiu? Mostra aí uma creche, né, clandestina e que acho que, se eu não me engano, na Colômbia, alguma coisa assim. Mas digamos, é triste, mas no final você mostra a importância das pessoas persistirem, trabalhar a questão até resolver a situação. E eu entendo que na hora que você pensa que a peteca tá caindo, né, daí você fala, não, tô no trabalho certo. Muitas vezes a gente tem dúvida, não tem, Angela? Não sei, né, porque eu falo, é tão cansativo, desgastante. Tem hora que fala, eu poderia ficar lá na minha casa, né, seria muito mais tranquilo a minha vida, mas aí essa série ela mostra, né, a importância de uma mulher, uma jornalista, o que ela fez, e ela mudou a vida de muitas crianças, né? E a realidade de muitas pessoas que achavam que podia fazer o que queria. Então, fica a dica aí para quem quiser até conhecer um pouco mais o mundo. Daí é interessante que as pessoas também vejam que a gente tem que continuar fazendo um trabalho, por mais pequeno que seja, mas o resultado é grande, né? Com certeza. Legal. Tem mais uns comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, a Raquel falando, esse tema é muito importante, parabéns. A Patrícia, é crucial que abordamos o tema de forma franca e aberta. Educação, conscientização e ação são fundamentais para proteger nossas crianças e construir um futuro mais seguro e saudável para todos. A Letícia, realmente, mas nossa geração tinha um tabu enorme em falar sobre sexo e até hoje tem. Cabe a nós agora instituir e orientar, praticar a escuta ativa e o acolhimento. Carla mandando aqui um boa noite. Silgrace, bate-papo muito oportuno. Gisele Abreu, precisa ensinar as crianças, jovens e adolescentes sobre a prevenção ao abuso. Excelente pauta, né? A Sil falando aqui. São muitos os casos de abuso, infelizmente a maioria não são pessoas estranhas, são pessoas do próprio convívio. O Newton falando aqui que o filme é indiano, o filme que você passou. Indiano. E o filme é muito bom. Eu tava, a cabeça, viu, já tá, é segunda ainda, mas já tá lesado. É a hora. Mas ele assistiu, então. Assistiu, legal, muito bom. Valeu, Newton. Vocês querem deixar aí uma mensagem final para a galera? Eu acho que assim, eu gostaria, se vocês puderem dar uma mensagem tanto para crianças como para os adultos. Eu me sinto, por exemplo, desinformado para conseguir, despreparado até como professor, para ajudar uma criança nessa situação. Né? O que você pode falar para um adulto para que possa colaborar, né, tanto na campanha como com as crianças, e o que a gente pode falar para uma criança para que ela possa buscar ajuda, né? Sim, para os adultos a mensagem que eu quero deixar é, né, que pensem sempre que a criança ela está em uma situação, em uma fase de desenvolvimento. Então ela não sabe muitas coisas e ela precisa ser orientada, né? Então assim, ela precisa ser vista como uma pessoa que precisa de um acolhimento, que precisa ser respeitada, ela precisa ter os seus direitos garantidos, e isso começa dentro de casa. Então, assim, essa orientação, ela é fundamental para que a criança não seja vítima. E para as crianças, que eles falem para os pais, sempre quando algum adulto pedir silêncio, sempre quando alguma atitude fugir daquela normalidade que ele está acostumado dentro, né, ali da sua convivência, que eles comuniquem para uma pessoa de sua confiança. Legal. Quer falar alguma coisa, Lê? Quero agradecer, né? Obrigada mais uma vez, Ângela. Acho que a Ângela já falou tudo. Eu precisava só dar tudo. É ótima, sou fã da Ângela, como toda essa equipe aí que falo, ninguém faz nada sozinho. Uma coisa que eu sempre repito, a gente pode ir mais rápido sozinha, mas juntos vamos mais longe, né? Então só não faz verão. Não faz mesmo.
Eu acho que é importante que as pessoas abordem a questão das marcas, né? Eu digo marca não é só a marca emocional, é a física também e eu falo que é sentimental, porque às vezes um tapa, ele dói, mas né, às vezes o que a pessoa também está sendo ameaçada, é importante lembrar isso, porque muitas vezes a criança, ela também sofre calada por ameaça, que a pessoa fala, olha, se você não fizer, eu vou matar seu pai, matar sua mãe, para poder ter esse acesso. Mas a criança, ela tem que ser orientada, como a Ângela falou aqui muitas vezes, pais, professores, família, responsável, fale com a criança, que se tiver algo que não é legal, que não seja uma coisa normal, ela tem liberdade para falar. E eu, inclusive nas palestras que a gente costuma falar, eu sempre falo para as crianças, o professor, ele é um canal de confiança e comunicação. E muitas vezes o agente comunitário, as pessoas que estão na linha de frente, é a porta mais fácil que eles têm acesso. Porque às vezes ele não tem a liberdade na casa dele, mas ele tem na escola. Né? Mas a gente tem que saber ouvir e ajudar, não é ouvir e só ouvir, mas ouvir e levar, né, informação e ajudar essa criança a não sofrer. Quero aproveitar agora o encerramento aqui e fazer um convite também, né, Ângela, para o dia 17 agora. Estaremos na Praça José Bonifácio, Praça da Cadeia, junto com uma equipe extraordinária, falando um pouquinho. Posso pegar aqui, Ismar, roubar um pouquinho da folha, que é a roda de conversa e ação de sensibilização a partir das 17 horas. Né? Então, convidar todos que queiram conhecer mais de perto. E é o que eu falo, a gente pode ficar lá atrás de uma mesa, mas é melhor que a gente vá de encontro com a população. E ainda está ao lado de pessoas assim, que a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Então, que a gente conviva só com pessoas, né, que a gente construa algo bom. Então, gratidão enorme a Dani que está aí, o Menos, né, que aguenta aí as nossas raça aí, a Patrícia que está aqui. A Dani e a Patrícia da Casa Rosa, que vocês não estão vendo, mas estão aqui. E é o nosso cameraman hoje, que é o esposo da Angela, que falou Mendes, é o Mendes. Agradecer aí o Mendes que está dando essa Ismar também, você é super parceiro, né? Que é um tema muito delicado, que a gente poderia estar aqui cantando, mas é necessário. Muito obrigada, cantando, viu? A gente estava no sábado lá, né, na Mostra Criativa. Então para cantar e para chorar, a gente tá junto. Isso aí. Gratidão mesmo. Quero agradecer a oportunidade, né, a parceria aí com a Leila, muito obrigada pela confiança, né, ao pessoal da rede de enfrentamento, a todas as meninas que fazem um trabalho incrível, né, e a você também pela oportunidade de levar essa palavra para as pessoas, né, então assim, você foi um canal muito importante para que as pessoas tenham um pouco de conhecimento, né, especialmente para poder incentivar que eles falem com os filhos e que saibam conduzir a situação diante, né, dessa trágica, envolvendo aí essa situação trágica da violência sexual, né? Então, maravilha. Então vocês já sabem aí quem são as pessoas mais competentes de Itatiba para vocês procurarem ajuda aí, né? Quer encerrar com a frase que é o do campanha, né? Faça então, bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes. Maravilha. Então eu queria agradecer vocês aí por terem assistido a gente. Um grande abraço aí. Valeu todo mundo que assistiu, né? Estamos aqui, a André agora que comentou boa noite. Wilson de novo. Já está acabando? Já, a conversa está muito legal. Obrigado, Wilson. A Carla falou, infelizmente temos muitos abusos. Muito importante a campanha e a informação das crianças. Né? O Wilson falou que está aprendendo muito. Muito bom. E a Vera, gratidão por tudo. Valeu. Então, pessoal, se inscrevam, ative o sininho, dá um like pra gente. Fica de olho aí que a gente sempre tá com coisa boa. E, poxa, participem lá dia 18? 17. Dia 17 de maio, então, na Praça da Cadeia lá, o pessoal vai estar levando essa campanha mais à frente. Então, apareçam lá e prestigiem, porque, poxa, nossas crianças precisam, né? Beleza? Então, um grande abraço, uma ótima noite. E até a próxima, galera. Valeu. Até pode.
Acabou? Fechou. Parabéns, as duas. Foi top das galáxias. muito bom. Foi? Ah, eu sou peixinha. Eu dou umas patinadas, tem hora. Nossa, Eu quero falar foi tanta ótimo. coisa. Foi as Eu dou duas? umas patinadas. Ah, para, Angela. Quem trabalha, conhece, tem domínio, né, gente? É diferente.